Olá, amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim, que vai ao ar aqui pela TV Erechim e também na nossa página da universidade. Bem, o assunto de hoje é que o curso de Direito está comemorando 30 anos de implantação, tanto que a entrevista anterior foi com os ex-coordenadores que ressaltaram essa data expressiva da criação do curso dentro da nossa universidade. Por isso, o Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais tem uma razão especial neste ano. Afinal, são 3 décadas dedicadas à formação de profissionais que estão fazendo a diferença nos mais diferentes rincões desse país. E um deles está aqui conosco hoje, o defensor público de Santa Catarina, Alessandro Cantelli, que é natural aqui de Erechim, um prazer maior ainda de contar com uma personalidade da área do direito que passou pela nossa universidade e que hoje está trabalhando, desempenhando a sua profissão aqui próximo, em Joaçaba. Em primeiro lugar, antes da gente falar da sua palestra que tratou do superendividamento dentro do fórum, que foi um tema interessante, importante, debatido e mostrado durante o fórum, eu gostaria que o senhor, digamos assim, contasse um pouquinho da sua história, desde a passagem pelos nossos bancos escolares e dissesse, entre outras palavras, afinal de contas, foi difícil chegar até aqui? Para onde o senhor deseja? Tem mais degraus para subir? Porque na vida não é assim, a gente nunca deve se contentar com uma escada de 3, 4 degraus, né? É verdade, obrigado. Bem-vindo e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é uma grande honra estar aqui, poder conversar hoje sobre a minha universidade, sobre a minha cidade, conversar sobre a minha trajetória. Eu fico muito feliz pelo convite. Quero agradecer aos professores, o professor Plínio, que foi o primeiro que entrou em contato comigo convidando, que foi meu professor, foi amigo da minha turma na época que eu estive aqui na URI Campus de Erechim. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade da Demar e todos aqui da equipe para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Bom, eu sou natural de Erechim, Rio Grande do Sul. Eu tenho um grande orgulho de dizer que passei pela URI Campus de Erechim. Eu acho muito importante a gente lembrar das nossas raízes, voltar. Até quando eu tinha um professor da minha especialização, o professor constitucional Ives Gandra, ele diz: é importante muito a gente voar, mas ter um lugar para voltar. Então eu acho que por mais longe que a gente vá, buscando nossos objetivos, nossos sonhos, a gente sabe que a gente tem uma casa que a gente pode voltar e ser bem recebido. E foi o que eu recebi ontem na URI Campus de Erechim. Eu fiz minha formação aqui, me formei, comecei a advogar. Em 2009 fui para Florianópolis fazer algumas especializações e lá acabei fazendo 5 especializações e estudando muito direito, principalmente direito constitucional. Comecei a dar aula em alguns cursinhos na área de Direito Constitucional e Processo Penal e comecei a galgar alguns concursos públicos. Acabei sendo aprovado em técnico, analista, procurador e, em sequência, tive a grande oportunidade, em 2013, estava sendo instalada a Defensoria Pública no estado de Santa Catarina. A Defensoria Pública é uma instituição de vanguarda desde 88, mas em pouquíssimos estados ela começou em 88. Eu, quando estive em Erechim, tive a oportunidade de trabalhar na Defensoria Pública, que era dentro da universidade na época, né? Hoje ela tem a sede perto da rodoviária, perto do fórum, uma sede maior. Mas na época nós tínhamos uma sede bem pequena, que era em cima do antigo Correio. Isso aí. Trabalhei ali. E em Santa Catarina, quando teve em 2013, que teve o projeto de lei da criação, da instalação da Defensoria Pública, eu já estava na época dos concursos públicos, estava nas fases de outros concursos e acabei focando, e porque eu já gostava muito do estado de Santa Catarina, estava bem ambientalizado já com Florianópolis, e eu acabei sendo aprovado, tive a sorte de ser aprovado no primeiro concurso para defensor público do estado de Santa Catarina. Isso foi em 2015. No ano de 2015 eu entrei como defensor público, como a carreira era muito nova, é a primeira turma, nós não tínhamos absolutamente nada, uma formação, não tínhamos corregedor, nós não tínhamos equipe, não tínhamos nada. Eu já entrei e nós passamos de substituto, já fui a titular. Hoje as carreiras juiz, defensor, promotor, nós temos substituto e depois titular. E eu já fiz um curso de formação e já me tornei titular.
tive a oportunidade de titularizar numa cidade aqui perto, que era o que eu queria, ficar perto da minha família, que é a cidade de Joaçaba, conhecida como a Princesa do Meio Oeste. É uma cidade que me acolheu. Eu hoje já estou lá como titular, agora vai fazer 8 anos que eu sou titular em Joaçaba. A abrangência, quando eu cheguei em Joaçaba, uma instituição nova. Então, nós simplesmente abrimos o mato, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Nós literalmente abrimos o mato. Eu cheguei lá, desbravamento. Eu cheguei lá com um computador embaixo do braço. Eu me lembro até que eu tive uma reunião na época, o nosso defensor público geral, porque todas as instituições têm um chefe administrativo, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral do Ministério Público e o defensor público geral. Nós não tínhamos, porque nós éramos alguns meninos, uma pessoa muito nova, quem vai ser o chefe? O governador do estado, na época, indicou como chefe o doutor Ivan Ranzolin, que era um deputado. E eu me lembro que eu tive uma conversa com ele e falei, doutor Ivan, eu morava em Florianópolis, mas eu volto, e volto logo. Não quero ficar muito tempo no interior. Ele falou, não, vá, mas vá e comece. Então, alguém tem que começar. Eu fui com um computador para um hotel e a universidade, na época lá, a Universidade do Noesc, me acolheu em uma sala de aula e é ali que eu comecei. Porque a Defensoria Pública nada mais é do que um advogado público do Estado, como diz o ministro Aires Brito, a Defensoria Pública nada mais é um advogado público com alguns poderes especiais. Ponto, é isso. Então, a gente faz literalmente tudo. Atuação muito forte na área da saúde, educação, moradia, criminal, execução, infância. É um leque muito grande. Mas esses 8 anos a gente conseguiu desenvolver muito, a instituição cresceu. Hoje eu tenho equipe própria, eu tenho uma sede de quem começou numa sala de alguns metros quadrados, hoje eu estou numa sede de 270 metros quadrados, uma equipe excelente, houve uma evolução muito grande. Nós temos muito ainda para crescer, uma instituição de que efetivamente nós temos 8 anos, 9 anos, efetivamente. Mas nós temos muito ainda a crescer, áreas a abranger, e a Defensoria Pública no Brasil inteiro, ela vem se desenvolvendo, ganhando espaço cada vez mais, é necessária, né? Ter acesso à justiça é um primórdio do Brasil, está na Constituição Federal. Então nós temos que todo cidadão tem que ter acesso à justiça. Seja ele pobre, rico, a gente tem que garantir o acesso. Então o trabalho da Defensoria Pública é isso. E hoje estou de passagem já por esses 8 anos foram maravilhosos em Joaçaba, mas agora já estou partindo para uma nova comarca. Agora, a última remoção eu aceitei e vou me aproximar mais do Tribunal de Justiça para futuramente vir a trabalhar diretamente no tribunal. E quando você fala em Defensoria Pública, entenda-se defender o público. Exatamente. E o público necessitado. Essa é a função. Exato, essa é a função. Então, como é que as pessoas procuram a Defensoria Pública? Em que situações? Em qualquer tipo de situação? O senhor recém citou sobre criminal, enfim, qualquer dificuldade enfrentada por uma pessoa que não tem condições financeiras pode procurar diretamente a Defensoria? Eu, como vanguarda, começando uma instituição, eu faço uma corrente dentro da minha instituição de um pensamento de que a Defensoria Pública ela tem basicamente 2 portas de entrada, certo? A primeira porta de entrada é processos que são remetidos via Poder Judiciário. Pessoas que estão sendo denunciadas ou estão respondendo a algum processo civil, criminal e não têm advogado para fazer a defesa delas. Então essa é a nossa primeira porta de entrada. Então foi fazer uma separação judicial, foi fazer um divórcio, foi fazer um pedido de medicamentos, entrou no Poder Judiciário, não tem advogado, remete para a Defensoria Pública. Essa é a primeira porta de entrada. A segunda porta de entrada, que eu acho que é uma porta de entrada muito importante, que é de todo cidadão sem tipo de limitação. É a porta de entrada de informação. Todo e qualquer cidadão tem direito a ter informação jurídica. Esse é um viés que eu entendo. Informação é diferente de prestação jurídica. A informação ela é aberta a todos. Porque a hipossuficiência, como tem um ministro que eu gosto dos votos dele, que é o ministro Barroso, ele tem um voto dele que ele explica bem a diferença entre hipossuficiência jurídica e hipossuficiência financeira. O hipossuficiente jurídico é todo aquele que não tem conhecimento de algum ponto jurídico. E nós não podemos cobrar do cidadão brasileiro conhecimento jurídico de todos. É a mesma coisa no conhecimento médico. Tu vai num posto de saúde.
Então, o conhecimento jurídico, eu entendo que a porta da Defensoria Pública é um acesso para toda e qualquer pessoa ter conhecimento jurídico. Eu quero lá saber como funciona isso. Até para saber se eu tenho ou não direito. Exatamente. Então, assim, é uma cultura que eu já tenho vários colegas que também são adeptos a essa corrente, de que nós temos que passar conhecimentos jurídicos. E tem mais um outro ponto. Dentro da porta de entrada, de que chegam até a Defensoria Pública, nós temos uma limitação financeira para atuar. Que significa o quê? Nós atendemos pessoas que a renda familiar seja até 3 salários mínimos. Essa definição do hipossuficiente financeiro é definida por nós, defensores públicos. O Estado de Santa Catarina, devido à situação financeira do nosso Estado, hoje nós somos o segundo Estado de maior arrecadação do país, só perdemos para São Paulo, a nossa média salarial é essa. Isso não significa que seja a realidade de outros estados. Nós temos estados que a Defensoria Pública atende 2 salários mínimos. Por quê? Porque são estados que a arrecadação é menor, a população é mais carente e necessita baixar para atender mais. Então, essa diferença é muito importante ser aplicada em cada uma das defensorias. Elas analisam o caso a caso. Nós são 3 salários mínimos. Tem defensoria que chega a ser até 5 salários mínimos. Nós, atualmente, somos 3. Mais um ponto importante de falar. Alguns casos independem da condição financeira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Medicamentos. Medicamentos de alto custo. Hoje, a minha Defensoria Pública de Joaçaba, onde lá eu sou titular da primeira Defensoria Pública, a nossa atuação na área de medicamentos é muito forte. Por quê? Medicamentos, de nada adianta uma pessoa receber... nós temos medicamentos que nada adianta uma pessoa receber 3, 4 salários. São medicamentos que atingem a população inteira. Então, quando eu percebo que esse medicamento está em falta, o Estado não está conseguindo entregar, e é um medicamento que não é só para o meu assistido, mas é para todos, nesse momento eu direciono uma ação coletiva. Eu não individualizo mais. Eu vou fazer a coletividade, porque é o hipossuficiente juridicamente. São todos esses grupos de pessoas que estão precisando. Então, essa visão da Defensoria Pública é uma visão mais ampla. Muitas vezes eu digo, nós não podemos individualizar o problema. Porque se o medicamento para esse não está fornecendo, é para todas essas daqui que não estão fornecendo. Outra coisa, acessibilidade. Quando eu cheguei em Joaçaba, até foi um marco meu. Eu cheguei ao menino lá em Joaçaba, defensor público, veio aqui, tu quer ajudar. E eu percebia que essa comarca aí que eu atuo, nós tinha um problema muito grave com a acessibilidade nos prédios. Não tinha acessibilidade praticamente em nenhum prédio. Entendi. E daí eu via que era uma cobrança muito grande de todos, o empresário, todo mundo era cobrado para ter acessibilidade. E as pessoas vinham na Defensoria Pública me perguntar isso. E um dia eu acessei o fórum e eu percebi que o fórum não tinha acessibilidade. O que eu fiz? Eu judicializei contra o fórum. Porque eu parti do primeiro pressuposto, se vocês que estão do fora cobram, todo mundo tem que ter. E me lembro que foi meio um marco, porque, pera um pouquinho, se vocês apontam, todos têm que ter. Porque pau que bate em Francisco, bate em Chico. Sim. Então, essa abertura da Defensoria Pública é possível fazer na minha instituição ainda, porque nós somos a primeira turma. Então, essa visão nós estamos tentando ampliar. Em alguns assuntos, por exemplo, consumidor, que é o assunto que eu vim palestrar. Sim. Consumidor, muitas vezes, tu tem como individualizar, certo? Mas na maioria das vezes, todos nós somos consumidores. As demandas têm que ser coletivas, certo? Então, a atuação nossa da Defensoria Pública, basicamente, ou vem do Poder Judiciário, ou pela porta da frente, que é essa visão que eu estou tendo. Claro que tem alguns colegas com uma visão mais restrita. Não, eu só passo, é 3 salários mínimos eu presto informação. Se não é, pode procurar um advogado. Essa não é uma visão é a corrente que eu adoto. Eu entendo que nós, enquanto serviço público, como servidores públicos que nós estamos ali como conhecedores da nossa área, nós temos obrigação de passar informações da nossa área. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho. Na sua visão, essa visão, de acordo com a minha idade, né, eu acredito que são poucos anos de experiência ainda. Mas na sua visão atual, de 8 anos trabalhando nessa área, o povo está cada vez mais necessitado de apoio jurídico? Então, eu entendo que o povo, nós estamos, digamos assim, minimizando qualquer coisinha, vamos brigar. Não, eu acho que o que eu vejo é que a população, com o passar do tempo, a gente tem mais acesso à informação, mas muitas vezes a informação não é uma informação de qualidade.
Nós temos muito acesso. Hoje todo mundo, se pegar dar um Google aí, tem tudo. Com a inteligência artificial, tu consegue literalmente fazer uma peça jurídica fazendo perguntas. Então, o acesso à informação, ele está muito grande. Só que eu vejo que é um acesso raso à informação, não um acesso profundo à informação. Então, eu ainda entendo que o povo precisa de muito mais informação. Porque a informação está ligada ali diretamente com a cultura. Então, se nós obrigatoriamente o povo começar a procurar mais informações, o nosso nível cultural automaticamente vai aumentar. E se o nosso nível cultural automaticamente aumentar, os nossos problemas sociais vão reduzir. Eu sou um cara que eu gosto de estudar muito história e sempre que eu viajo para algum país para fora, eu tento viajar para países que têm algum ponto ligado com a história, para a gente ver o que nós podemos trazer para cá. E a gente vê alguns pontos que se encontram. Tu aumenta o nível cultural, automaticamente tu reduz os problemas sociais. Então deve ter algo nisso. Então quanto mais informação eu conseguir passar da minha área, automaticamente eu vou reduzir. Vou dar um exemplo, golpes. Hoje nós temos inúmeros golpes na internet, WhatsApp, que é uma questão de falta de informação. Então, se eu tenho informação... Mas quem aplica está se especializando. Exatamente. Então, se a população sabe informação, olha, recebi um dado aqui de um processo, tem que fazer um depósito. Se ele sabe algumas coisas de como buscar, ele se defende. Saúde. Se a pessoa sabe o básico dos direitos que ela tem, não é que eu vou exigir do poder público na forma de agressividade. Não, é um direito meu, eu não estou pedindo um favor. Eu acho que a partir do momento que a gente estuda mais, a gente parte do pressuposto que o serviço público, ninguém está prestando um favor para ninguém. A gente está lá para receber uma informação de algo que eu faço parte, porque eu faço parte do Estado. Sabe? Então, quando tu abre... o povo está precisando, o povo está precisando mais? Sim, o povo está precisando mais. E nesse momento os órgãos públicos têm que ajudar. Até a palestra que eu pude proferir, a gente falou sobre o problema do endividamento. Hoje nós batemos recorde de endividamento no país. Certo? E muitas vezes, um ponto da reforma da lei, que é a 14.181, que revisou o CDC, ela fala exatamente da educação. O Código de Defesa, já entrando na matéria que eu tive a apresentação, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, ela teve uma reforma que era uma reforma que já estava há 10 anos estava se solicitando, que era o problema do superendividado. Tá? Quando teve essa reforma, ela mudou uma das obrigações do CDC, os objetivos do CDC. E um dos objetivos é o quê? A partir de agora é obrigatório a educação financeira. Que é exatamente o que me perguntou. O povo está precisando mais de educação? Em algum ponto eu vejo que o número alarmante que nós temos de endividado está relacionado também com a falta de informação financeira. Mas a gente é bombardeado de hora em hora sobre vantagens de todo tipo, negociações, né, maravilhosas, e é fácil, para quem não está informado, embarcar nessas canoas furadas. Sim, até porque o sistema nosso financeiro, como um estudioso da área, que eu gosto muito da parte econômica, nós tínhamos há 7 anos atrás uma limitação do crédito. Era muito difícil ter crédito. De 7 a 8 anos atrás, nós tivemos as aberturas dos bancos, principalmente das fintechs, e oferecimento de crédito mais fácil a juros altos. Então hoje, para qualquer pessoa que tu conversar, qualquer cidadão, tu vai ver que ele tem no mínimo 2 ou 3 ou 4 cartões de crédito. Se hoje eu quiser abrir uma conta num banco, hoje, enquanto a nossa entrevista estiver rolando aqui, no meu celular, eu entrar num banco e eu abro uma conta, aperto um cartão e daqui de 48 horas eu tenho um cartão com crédito na minha mão. As pessoas não entendem que esse crédito, tu vai ter que pagar ele. E muitas vezes a pessoa não tem nem ideia das taxas. Isso é o quê? Falta de informação e conhecimento. E isso que gera um problema. O problema é absurdo. Só para você ter uma ideia. Hoje, eu até levantei um dado do Serasa, o mapa do Serasa, que é aberto, todo mundo pode consultar, o mapa do Serasa de junho agora, ele apresentou que nós temos atualmente 350 bilhões em dívida. Bom, vamos fazer um comparativo.
O PIB do Rio Grande do Sul de 2022 foi 594 bilhões. Isso, o senhor esse número é de pessoas? Valores que nós devemos hoje. O Brasil tem endividado. O Brasil. Tá. O número de endividados hoje. Nós temos 45% da população brasileira está endividada. Hoje no Rio Grande do Sul nós temos 39% dos gaúchos endividados. Tá? Somando todas as dívidas, nós chegamos a 350 bilhões em dívidas no Brasil. O PIB do Rio Grande do Sul é 594 bilhões. Qual o problema de estar endividado? O problema de estar endividado é um problema social, porque nós temos uma exclusão social, tu não tem acesso a crédito, e nós limitamos uma parcela da população. Mas não é só isso, é uma engrenagem, certo? Se uma parcela da população está fora, automaticamente eu tenho um mercado de pessoas de 49% da população que não vai ter acesso. E se eu não tenho acesso a produtos e não vendo isso, automaticamente o Estado não arrecada. Então nós temos, uma verdadeira engrenagem. Essa engrenagem daqui não pode parar. O consumidor tem que continuar consumindo. Só que eu tenho que dar crédito. E daí que vem a reforma dizendo crédito sim, mas crédito responsável. Por exemplo, o seguinte, vocês já devem ter visto, por exemplo, lá em Florianópolis nós tinha muito, ali perto do mercado público, pessoas com jalecos escrito dinheiro fácil, não consultamos o Serasa. Meu amigo, para te oferecer crédito uma pessoa que tu não consulta o Serasa, é óbvio que ela não vai pagar. E tu vai endividar mais ainda ela. Tu vai pegar juros extorsivos. Se eu emprestar 2, eu vou cobrar 4 de início. No mínimo 4 ou 5. Então, houve a necessidade, essa reforma veio para dizer o seguinte, não, pera um pouquinho, isso não pode mais. Créditos para aposentados. É uma situação muito complicada, porque eles vendiam crédito para aposentado por telefone. Então, às vezes, chega na Defensoria Pública lá um aposentado, um idoso, recebe um salário mínimo com 60% da aposentadoria comprometida. Então, houve uma necessidade de vir a lei. Esse projeto de lei estava há 10 anos tramitando. Ele ganhou força com o Covid 2020, porque nós tivemos um aumento desesperado de endividamento, e rápido foi aprovado. E, basicamente, o que vem esse projeto dizer? Esse projeto diz assim, nós temos que estipular regras de consumo. Então, o empreendedor, primeiro de tudo, o poder público tem que obrigatoriamente começar a ter nas escolas educação financeira. As pessoas têm que saber o que é juro. Elas têm que saber o que é juro mensal, juro anual. Ele tem que saber como a LCA, uma LCI, o que é um CDI, o que é um crédito recorrente, o que é a diferença de poupança para conta corrente. Isso quando o senhor fala em educação financeira é na escola, na universidade. Não, na escola. O CDC é muito claro, a reforma vem dizer o seguinte, nós temos que começar a aplicar. Como nós vamos fazer? Eu não sei, mas tem que ter educação financeira. As pessoas têm que ter. Por que isso? Só para um dado que eu trago para vocês. O número de divórcio, separação, nós tivemos um número recorde nos últimos anos. Eles acontecem, a dissolução da união acontece por 2 motivos. Tá? Primeiro motivo, o casal tem algum problema entre eles, seja psicológico, sexual, não. E o segundo motivo que dispara e que em 2021 passou foi o problema financeiro. Então, assim, são vários problemas que nós acabamos desaguando no mesmo assunto. Então, a lei vem e diz, primeiro de tudo, vamos resolver esse problema. Depois, a lei vem e começa a dizer para o fornecedor, fornecedor, você pode fornecer crédito, é importante tu fornecer crédito, o Estado não consegue fornecer. Só que a partir de agora tu tem que ter regras mais rígidas. Por exemplo, tu não pode mais fazer uma propaganda dizendo que tu fornece crédito sem consultar Serasa. Porque a partir de agora tu tem que ter o crédito responsável. O que é crédito responsável? Tu empresta só para quem automaticamente sabe que vai conseguir devolver. Tanto é que existia um crime no Código de Defesa do Idoso que dizia que negar crédito para idoso era crime. A reforma vem e diz, não é mais, desde que você tenha consultado e dizer para o idoso, eu não posso emprestar, porque tu não tem condições de pagar. Certo? Também a lei vem e diz o seguinte, nós temos que fazer um mínimo existencial. E ele estipula um valor que é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Por que isso? Porque nós vamos ter uma segunda fase, que é a negociação de dívida. Então, o que a lei vem fazer? A lei quer tentar ajustar o cidadão endividado. É mais ou menos o que acontecia com a lei de falência, ou a lei da recuperação judicial. Aí o empresário chegava, eu devo, não nego, eu quero pagar.
Só que só tem duas escolhas. Ou eu fecho a empresa e entrego o que eu tenho, ou com a nova lei diz, eu quero continuar trabalhando. Eu quero pagar vocês. Só que vamos fazer um acordo, pagar menos, pagar só o principal. Eles pegaram essa lei daqui, e trouxeram para a insolvência civil. Nós estamos falando do ano de 2021. Isso já tem na França, nós estamos falando dos Estados Unidos, 1900 eles já discutiam isso, a falência, a insolvência da pessoa civil. Tudo bem, estamos atrasados, antes tarde do que nunca. A gente traz essa matéria para cá e diz, a partir de agora, como que vai ser? Então o cidadão vem até a Defensoria Pública, até o PROCON, chega lá e diz o seguinte, estou quebrado, eu devo para todo mundo. Ótimo, para quem que tu deve? Então ele reúne as dívidas dele, pega o crédito dele, junto com uma equipe, que ontem eu fiquei sabendo que a universidade aqui que é a Unicampus de Erechim, está com uma parceria com o Tribunal de Justiça e com o curso de contabilidade para fazer esse levantamento, porque nada melhor que o contador. Sim. Então eles vão pegar os dados para quem você deve, pega o valor do que tu deve, quanto tem de crédito, e aí começa a fazer um acerto para conseguir pagar. Então, basicamente, a lei veio para isso. A lei veio para quê? Solucionar o problema, superendividado brasileiro. Por quê? Porque a roda não pode parar. Como que nós vamos fazer para solucionar? Educação financeira, pegar o empreendedor, resolver ele e fazer um sistema, e muito interessante, não judicial, extrajudicial. Porque judicial, o processo já está cheio. Extrajudicial para tentar solucionar as dívidas. Professor, o papo está excelente, nós temos ainda mais uns minutinhos, mas eu gostaria de, para concluir essa conversa, que está extremamente interessante, como é que estas mudanças todas chegam até a gente? Porque nós precisamos de educação financeira, mas precisamos de educação como um todo. Então, tudo isso não acontece por falta de informação da nossa parte, por parte da população como um todo, mas como chegar à população como um todo, de que, gente, vamos nos controlar, porque agora as regras mudaram, não acredite em Papai Noel não existe. Uhum. Como chegar lá? Claro, a imprensa é importante, mas alguma ferramenta, o senhor falou agora da universidade que vai auxiliar, mas é um auxílio para resolver uma coisa que já existe. Sim, sim. Mas como eu, pessoa física, cidadão, posso evitar? Eu tenho que pensar duas vezes antes de contratar um crédito. Sim, até a lei, ela traz um ponto bem importante, que esse sistema de informação ele vai ter que ser pelos órgãos públicos, mas também pelas empresas fornecedoras de crédito. Então eles também vão ter que ter. Eles vão ter que debarrar. Exatamente. Eles vão ter que, até pelos próprios call centers dele, eles vão ter que, a partir de agora, eles têm obrigação de tirar as suas dúvidas, deixar muito claro o que tu está contratando e quanto no final você vai pagar mesmo. Isso tem que ficar muito claro. Sob pena de você perder o que você... Exatamente, perder o que você emprestou. Então, a lei vem dizer assim, todo mundo vai ter que se ajudar. E a fonte é quem empresta. Então, você que empresta vai ter que ter mais informação. Tu vai ter que tirar dúvida. E a lei é muito clara, que ela vem e diz o seguinte, e você tem que levar em consideração a idade das pessoas. Então, uma coisa é tu passar a informação, para um menino, para um rapaz aí de 20 e pouco, acessa lá o Instagram, o Google, consulta isso, pega lá todas as informações que tu tem, qualquer coisa tu passa por WhatsApp e tal. Tudo bem. Outra coisa é tu oferecer crédito para uma pessoa de 60, 70 anos, que tenha pouquíssimo acesso a computador. Uma coisa é eu falar com a minha mãe, venho oferecer crédito para minha mãe. É uma pessoa idosa, ela tem um computador dela, ela mexe no WhatsApp dela, porque eu ensino ela. Mas e essa limitação dela? Oferecer até uma São das pessoas coisas... visadas. Exatamente. A minha mãe, eu cancelei o telefone, residencial dela. Porque para que serve? Ela tem um celular para call center ligar e oferecer crédito. Então, assim, essa responsabilidade, todos os nossos cidadãos temos que ter. Os profissionais envolvidos, nós, Defensoria Pública, PROCON, Poder Judiciário, Ministério Público, nós temos nossa responsabilidade, por isso que eu digo que nós temos que ter porta aberta. Explicar, tirar dúvida, a nossa função é essa. As universidades precisam, nós temos que começar a trabalhar com educação financeira. Agora, o fornecedor de crédito também precisa. Existe tem um projeto de lei agora, um projeto que está rolando, que é o Desenrola Brasil, que é
Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas existia uma emenda que foi retirada, que eu achava muito interessante, que eles limitavam o número de cartões de crédito por CPF. Isso até porque se vocês pegarem no dado do Serasa, o Serasa diz que a maior dívida que nós temos é com o cartão de crédito. Então limita o cartão de crédito por CPF. Claro, existe uma limitação da vontade, existe uma limitação constitucional, o do Código Civil disso. Eu não posso ser limitado, tu não pode me limitar o número de cartões de crédito. Se eu quero ter 10, eu tenho 10. Cara, eu também entendia que beber e dirigir. Para mim, ir num restaurante e tomar uma taça de vinho, não tem problema nenhum. Mas a lei falou o seguinte, meu amigo, é todo mundo. Se cortou para todo mundo para não regular, eu acho que nós temos que aplicar a mesma coisa. Meu amigo, eu sei que você é controlado e você tem um cartão, tem 2 cartões. Só que a grande maioria da população não é. Então é o seguinte, nós vamos ter que limitar um pouquinho. Por quê? Nós estamos com uma dívida muito alta. Então, basicamente, acho que essas vão ser as formas de nós conseguirmos difundir e incentivar que as pessoas não fiquem no raso. Conhecimento, principalmente coisas que digam nós, consumidor, teus direitos constitucionais, direitos eleitorais, a gente tem que afundar. Foram muitos anos de luta para nós termos esses direitos. Então, às vezes, assim, quem estuda história, às vezes quando eu vejo uma pessoa, nós não somos um país perfeito, nós não temos a Constituição perfeita, mas nós temos que respeitar a história, nós temos uma Constituição. Às vezes o pessoal diz, vamos rasgar a Constituição. Meus amigos, foi uma luta muito grande para nós termos uma Constituição. Então, reformar, sim. Agora, acabar com os nossos direitos, não, isso é falta de conhecimento. Então, nós temos que aprofundar para entender, não só, senão a gente fica só opinando, né? Pitaco a gente dá em bar, né? Bem, nós conversamos no programa de hoje com o defensor público Alessandro Cantelli, que é natural aqui de Erechim, que atua em Joaçaba, ali em Santa Catarina, e que certamente nos trouxe uma contribuição muito grande para um esclarecimento muito grande para a nossa população, para os nossos telespectadores. Alessandro, fica aqui o nosso convite. Obrigado. O senhor obrigado. Mora aqui pertinho. Quando o senhor vier para cá com um tempinho, por favor, nos avise que nós temos que continuar esse papo aí, porque eu acho que a nossa população está ávida para ouvir mais a respeito, não só desses assuntos aqui, mas como o senhor domina isso aí, certamente o senhor trará novas e importantes contribuições. Então, Perfeito. Eu quero agradecer pela sua presença no espaço. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição para novos convites. Obrigado mesmo. Muito obrigado. É um prazer. A você em casa, que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até a semana que vem.